Muito bem, dando início à gravação do vídeo da aula 7. Só vou explicar rapidamente o contexto do porquê um vídeo. Na sexta-feira, o reitor, o professor Ricardo Marcelo, ele tinha um ofício indicando que o dia de hoje, 11 de outubro, seria ponto facultativo. Se a gente tivesse aula normal, presencial, hoje, como é véspera de feriado e foi ponto facultativo, na verdade, a gente basicamente não teria aula na universidade. Tá? Além disso, eu não sei também quantos de vocês eventualmente viajaram, né? Apesar que o tempo não ajudou, Curitiba, né? Praia, enfim, né? Mas eu imagino que também a imensa maioria de vocês esteja aqui por Curitiba e não haveria problema, né? De eventualmente fazer uma aula online, mas eu optei por fazer o vídeo, né? Hoje, várias atividades administrativas aqui do departamento eu acabei fazendo, comecei a corrigir trabalho de vocês, verificar frequência, preparando materiais da outra disciplina, verificando questões da minha disciplina do PPG Conte, enfim, um monte de atividades, né? Então, ponto facultativo para mim não é bem assim, né? Mas aí eu optei por gravar um vídeo dessa aula de hoje, até porque o conteúdo de hoje, basicamente, é a correção dos exercícios 10 e 11. Né? Na última aula, nós fizemos o exercício 9. Então, aqui está o exercício 9. Né? E esse exercício 9, eu expliquei, né, o passo a passo dessa operação, os procedimentos que devem ser observadas quando nós temos uma aquisição de participação societária que garante o controle. Né? Então, a empresa Alfa, ela comprou investimento em beta, e esse investimento adquirido foi controle, né? Foi obtenção de controle. Então, eu mostrei para vocês, basicamente, os procedimentos que essa situação, né? Que essa situação, ela prevê. Pessoal, esse passo a passo, essa metodologia é minha, ok? Eu que desenvolvi esse passo a passo dessa forma, tá? Se você procurar materiais por aí, pessoal, tem lá outras formas, mas basicamente o resultado final é o mesmo, né? Mas esse passo a passo, com todos os itens aqui devidamente colocados, basicamente fui eu, né? Essa fórmula aqui é minha. Tá? Esse processo aqui, esse procedimento tem direitos autorais. Tá? Não registrados, mas direitos autorais morais. Não de morais, né? Mas morais, de moral. Né? Bom, então eu expliquei, né, esse passo a passo na última aula, bem detalhado, penso eu, né? Penso eu, ficou bem detalhado no vídeo, todo o procedimento, todo o passo a passo, né? E agora eu coloquei, né, que os exercícios 10 e 11, basicamente a gente pegava os dados básicos do exercício 9, então os dados básicos do 9, né, quer dizer isso aqui, tudo isso aqui, né? Balanço da beta, avaliação do valor justo da beta, né? Basicamente eram os dados básicos do 9, só que aí eu mudava um parâmetro, né? Tem até aquela série, não sei se todo mundo... Imagino que não, né? Mas tem lá no streaming da Disney, né? Eu assinei basicamente por conta aí do... Sou meio nerd, né? Meio antigo, então eu assinei por conta do Mandaloriano, né? Aí até hoje, né? Não é nenhum valor exorbitante, né? E daí tem agora saiu aquela série da Marvel, né? Dos heróis lá da Marvel, né? What If, né? O E se, né? Então, lembrei aí do pequeno comentário nerdístico, né? Uma criança que nasceu na década de 70 e cresceu na década de 80 e manobrava os negócios lá, o sabre de luz, um pedaço de cana-de-açúcar no sítio. Bom, enfim, comentário idiota, né? Idiota não, desculpa, é aleatório. Bom, então o exercício 10, ele é basicamente igual ao 9, né? Só que ele muda um parâmetro. O parâmetro aqui, a aquisição não é controle. Ou seja, o comprador alfa ele não está comprando o controle da beta. Ele está comprando uma participação
que vai significar influência significativa. Tá? E aí, a participação que ele está comprando é 30%. 30%. Não é controle, é influência significativa. 30%. E aí, basicamente, ele pede para demonstrar o que acontece quando há uma aquisição de 30%. Já o 11, a gente volta para a aquisição de controle, ok? A gente volta para a aquisição de controle. Então, a gente volta para a aquisição de controle, né? Se eu estou pedindo para considerar os dados do 9, obviamente eu volto para a aquisição de controle, mas aí eu considero que o preço foi 2,30 por ação. Originalmente foi 3, né, no exercício 9. No exercício 11 eu estou considerando 2,30. Então, esses dois exercícios. Pessoal, essa planilha aqui, do exercício 9, ela, inclusive, você pode copiar e colar para fazer o 10 e o 11. Okay? Pode copiar e colar para fazer o 10 e o 11. E, salvo engano, eu basicamente linkei todos os valores, né? Eu não digitei valores que não fossem os valores básicos, né? Mas fora isso, acho que é tudo formulado, tudo fórmula, né? Então, assim, pessoal, sendo bem honesto com vocês, eu acho que nesse exercício aqui, vamos copiar isso aqui e vamos colocar aqui no 10. Muito bem. Então aqui seria o 10, né? Pessoal, vamos lembrar o que diz o nosso material. Olha aqui. O CPC 15, ele fala de obtenção de controle. Não havia o controle, passou-se a ter o controle. Então, obviamente, o CPC 15 ele é aplicado para o exercício 9, porque lá a gente comprou 60%, a gente comprou o controle. Então, você pode até se perguntar, mas a influência significativa? Pessoal, a questão da influência significativa, ela não é abordada no CPC 15. Então, o CPC 15 não trata disso. Ele não fala em nenhum momento de influência significativa. Você pode pensar, então não é CPC 15, influência significativa. Não é isso. Quando a gente olha o pronunciamento 18, né, CPC 18, vamos lá, não, vamos nele mesmo. CPC 18. Investimento em coligada, controlado, empreendimento controlado em conjunto. Vamos abrir o pronunciamento. Pessoal, esse CPC 18, ele é relativamente diferente da norma internacional IAS 28. Okay? Fica aqui a atividade, o desafio. Procure a IAS 28, e se você tiver o inglês ok para isso, verifique a diferença para o CPC 18. Tá? Então você vai verificar a diferença para o CPC 18. É interessante. Mas ele, apesar de dizer que ele é convergente a essa, ele é convergente, mas ele tem algo a mais do que a IAS 28. Então, né, você pode fazer essa atividade. O 26, né? 26. Ele fala assim, ó. 26. Muitos dos procedimentos que são apropriados para aplicação do método de equivalência patrimonial são similares aos procedimentos de consolidação descritos no CPC 36. Ok. Isso aqui, por enquanto, não nos interessa. Vai interessar a partir do tema 2. Tá? Além disso, os conceitos que fundamentam os procedimentos utilizados para contabilizar a aquisição de controlada
Os conceitos que fundamentam os procedimentos utilizados para contabilizar a aquisição de controlada. CPC 15. CPC 15 e R1. Okay? Ele está falando isso. Devem. Devem é obrigatório, não é podem. Não é podem é optativo, deve é obrigatório. Então, os conceitos que fundamentam os procedimentos utilizados para contabilizar a aquisição de controlada, ou seja, CPC 15 e R1, devem ser também adotados para contabilizar a aquisição, não é formação, aquisição de investimento em coligada, ou seja, influência significativa, ou empreendimento controlado em conjunto. A aquisição de coligada, ou seja, obtenção de influência significativa, ou empreendimento controlado em conjunto. Okay? O próprio pronunciamento, ele define a influência significativa em algum lugar. Aqui, ó. Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Ou seja, a gente está falando de coligada, tá, pessoal? Então, influência significativa significa você ter uma participação de coligada, né, numa empresa. Tanto é que ele fala que coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. E aí a influência significativa é exatamente o poder de participar das decisões sobre as políticas financeiras e operacionais sem que haja o controle. Então, coligada. Okay? Pessoal, em termos práticos, a influência significativa ela pode ser por conta de alguma característica, né? E aqui o parágrafo 6 ele coloca, né, essas características, mas ele também fala em um percentual mínimo de participação que normalmente caracteriza a influência significativa, que é 20%. Tá? Então a gente tem esses critérios qualitativos, que indicam influência significativa, mas além do critério qualitativo, nós temos um critério quantitativo. E esse critério, inclusive, ele está na lei societária, tá? Na 6.404. Olha aqui, ó. Artigo 243, quando ele fala de coligadas, controladores e controladas, tá? Artigo 243, parágrafo 5º. É presumida influência significativa. Primeiro vou ler o parágrafo 4º. O parágrafo 4º está dessa forma aqui, ó. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões políticas, das políticas financeiras ou operacionais da investida sem controlar. É exatamente o que está no CPC. Com outras palavras, mas é o mesmo conteúdo. E aí ele fala, ó, está na lei societária. É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais dos votos conferidos pelo capital da investida, sem controlar. Então eu tenho essa questão de critérios qualitativos que indicam esse poder de participar das decisões, mas sem exercer o controle, e eu tenho esse percentual que está na lei societária. Pessoal, a lei societária segue o CPC, tá? Na verdade, esses 20% aqui, ele vem já de um bom tempo, tá? Desde 2009, que é basicamente quando entrou a questão da 11.638, da Lei 11.638, que alterou, né, a legislação societária, né, introduzindo as normas, a convergência às normas internacionais. Se a gente olhar, inclusive, como era antes da Lei 11.941, ele falava que isso aqui é o original de 76, tá? São coligadas as sociedades quando uma participa com 10%, né, sem controlar. Qual é a questão? Aqui era 10% do capital total. Aqui é 20% do capital com direito a voto. Okay? Essa é a pequena diferença que tem que ficar atento. Então, 20% do capital com direito a voto. Nos meus exercícios, eu sempre considero que as ações são todas ordinárias, portanto, dão direito a voto. Se houvessem ações preferenciais, teria que fazer o cálculo aí ponderado. Tá?
para verificar se há esses 20% ou não. Ok. Então, basicamente, a gente viu, né, que nesse caso aqui, quando há influência significativa, ou seja, quando há coligada, pessoal, só para esclarecer, a gente vai no tema 2 aprofundar essa questão de coligadas, tá? Influência significativa, controlada. A gente vai aprofundar no tema 2, equivalência patrimonial, tema 2. Por enquanto, só estou dando spoiler, tá? Bom, parágrafo 26 do CPC 18, a gente viu ele fala basicamente, né, que eu tenho que adotar os procedimentos do CPC 15 quando houver a aquisição de uma coligada, ou seja, eu passo a ter influência significativa, ou quando há a aquisição de um empreendimento controlado em conjunto. Okay? Então, só para deixar bem claro, não é o CPC 15 que fala em influência significativa. É o CPC 18R2 que diz que deve-se observar o CPC 15R1 quando houver uma aquisição de investimento que garanta influência significativa, ou seja, a coligada. Tudo bem. Feito esse esclarecimento, aqui é, se a gente pensar nos tais 20%, né, aqui é o 30% é coligada, né, é influência significativa. Então, no exercício 10, basicamente, nós aplicamos os mesmos procedimentos do exercício 9. Só que agora, eu não tenho 6 mil, eu tenho 3 mil ações. Então, 3 mil ações, eu comprei 30%. Então, comprei 3 mil a um preço de 3, custo de aquisição foi 9 mil, e a participação 30%. Bom, como é que a Alfa, né, contabilizaria? Circulante 9 mil, caixa equivalentes, né, investimento societário em beta, no ativo não circulante 9 mil, caixa equivalentes 9 mil. Só que aqui tem um pequeno detalhe, né? Como houve obtenção de influência significativa, o parágrafo 26 do CPC 18, R2, determina a aplicação dos procedimentos do CPC 15 R1. Então, né, basicamente, a gente tem isso aí. Eu não estou usando o CPC 15 diretamente. Eu estou usando os procedimentos do CPC 15 em função do parágrafo 26 do CPC 18. Né? Então, aqui a gente teve obtenção de, não foi controle, foi influência significativa. Então, houve influência significativa, né? Entre aspas, coligada. Né? Vamos até colocar aqui que é coligada. E aí, eu tenho, né, isso aí. Então, eu vou fazer os mesmíssimos procedimentos que eu fiz no exercício 9, só que agora considerando influência significativa. Então, aqui, eu peguei o exercício 9, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou alterar aquilo, obviamente, que mudou. Tá? Então, primeira coisa, calcular a participação societária adquirida. Permanece igual, tá, gente? O procedimento é igual. Só que, claro, eu comprei 30%. Eu comprei 30% de um PL de 15 mil. O PL continua igual, comprei 30%. O valor contábil da participação adquirida é 4.500. O custo de aquisição do investimento foi 9 mil. Né? 3 mil ações a R$3, ou 3 UM. UM, unidade monetária. Né? Pode ser dólar, euro, real, guarani, merreca. Né? Seja lá o que for. Estaleca. Créditos. Ouros. Né? Por aí vai. Sobrepreço total na operação 4.500. Ficou exatamente a metade do 9, né? Porque no 9 foi 60, aqui foi 30. Então, exatamente a metade desses valores aqui. Pessoal, isso aqui não muda rigorosamente nada. Então, essa parte aqui que eu apuro as mais-valias não mudou nada do 9 para o 10. O que vai mudar? Os percentuais. Apenas a distribuição dos percentuais. Então, aqui não é mais 60, agora é 30 que eu comprei. E, claro, se eu comprei 30, os demais acionistas têm 70. Né? Então, comprei 30,
os demais têm 70. Como eu já tinha feito com fórmula, isso aqui, como eu já tinha feito com fórmula, ele simplesmente editou o valor, não precisa mexer em nada aqui. Por isso que eu falo, a planilha já está basicamente configurada, é só entrar com os dados. Ah, eu tenho mais linhas. Pessoal, tem mais linhas? Acrescenta a linha, copia e cola a fórmula, não esquece de alterar o total, né? Não esquece de alterar o total, certo? Só isso. Quer dizer, mexer aqui, né? Mas você pode usar essa planilha básica aqui tranquilamente. Nesse caso aqui nem precisou alterar a linha nem nada, né? Eu só mudei o percentual. E aí ele recalcula os valores, né? Os valores estão recalculados. O que vai acontecer? É isso aí. Não precisa fazer mais nada. Né? Copiar e colar, não precisa fazer mais nada. Caso houver alguma dúvida nessa questão do porquê dos valores, é só olhar a resolução do exercício 9. Lá eu expliquei, bem explicado, o que significam isso daqui, esses valores, né? E o que significam também esses valores. Então aqui eu não vou, obviamente, voltar a explicar, porque basicamente é aplicar o percentual sobre essas diferenças, né? O valor justo está descrito aqui, no laudo, né? E o valor contábil é o que está no balanço. Basicamente é isso. A diferença do valor justo, que consta do laudo de avaliação da beta, para os valores de balanço patrimonial na mesma data de beta. E aí eu tenho as mais-valias. Essas mais-valias, né, eu vou distribuir em função do comprador e dos demais acionistas. O comprador em relação à aquisição e à participação pré-existente. Quarta-feira vai entrar a participação pré-existente. Okay? Quarta, a gente vai estudar pré-existente. E os demais acionistas. Como tá, minha planilha está toda com fórmula e link de valores, não mexi mais nada, só mexi aqui nos 30%. Se eu apagar, ele tira todo o valor, né? Voltei o valor. E mais uma coisa que dá para fazer aqui que é o seguinte, né? Então, isso aqui, por exemplo, é isso, menos isso, menos isso. Então, se aqui, por exemplo, eu zerar, ele já colocou 100%, né? Aqui. Então, ele já está tudo formuladinho, bonitinho, né? Então, aqui é 30. Colocou 30, ele já mexeu nesse daqui. Aí, eu vou para o cálculo do goodwill, ou ganho por compra vantajosa. E aí é fórmula, tá, gente? Isso aqui é fórmula. Isso aqui é fórmula. Está lá no CPC 15. Não lembro direito o parágrafo, mas se você procurar no pronunciamento técnico 15, você acha essa fórmula. Deve ser o 32. Aqui, ó, 32. O comprador deve reconhecer o goodwill na data da aquisição da seguinte forma: somatório da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida, ou seja, o custo de aquisição do investimento, isso é a contraprestação transferida, tá? É o custo de aquisição do investimento. Então eu vou somar 3 linhas, que é exatamente isso, ó. Primeiro, a contraprestação transferida, que é o custo de aquisição do investimento. Segundo, participação de não controladores na adquirida. Ele fala não controladores porque ele está falando de aquisição de controle, aí de fato nós temos não controladores. Só que, como a gente pode também contabilizar a influência significativa dessa forma, eu chamo demais acionistas. Então, demais acionistas e não controladores são a mesma coisa se for aquisição de controle. Então, ele coloca, né, os não controladores, que é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. E aí, para finalizar, ele fala no caso de combinação de negócios realizados em estágios, ou seja, estágio, comprei um percentual, fiz mais uma compra, aí eu tinha uma participação pré-existente. É isso, tá? Então, a participação pré-existente. Então, esse item é a participação pré-existente, que é, nesse caso, é zero. A gente vai começar a ver isso quarta-feira. Então, esses 3 valores eu somo, como eu fiz aqui, e aí eu vou, né, de acordo com o que está escrito aqui, ó, o montante de A que exceder a B, ou seja, A menos B. Isso é goodwill. A, que é a soma dos 3 itens, menos B. O que é B? O valor líquido na data de aquisição dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, de acordo com esse pronunciamento. Pessoal, ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos são os ativos líquidos. Tá? Então, ativos líquidos, tá aqui, ó. Tá aqui. Ou seja, o que eu fiz? Eu apliquei exatamente, né, com outras palavras, né,
Mas, tá aí. É a fórmula de cálculo, né, do item 32 do CPC 15. Só que com outras palavras. Palavras mais simples. Eu traduzi uma linguagem até um pouco rebuscada que tem nesse parágrafo 32 e eu traduzi aqui, tá, gente? Então, basicamente é isso. Mas eu estou adotando o item 32 para fazer. Então, é sempre essa fórmula para calcular goodwill. Bom, cheguei a 1770, que é, salvo o melhor juízo, a metade de 3.540. Né? Então, aqui eu tenho a metade de 3.540. 1770. Goodwill, né? Valor positivo é goodwill, valor negativo ganho por compra vantajosa. Pessoal, na correção do exercício 10, eu vi pessoas que jogaram isso como negativo no investimento, que jogaram ganho por compra vantajosa. Bom, estou dando indicação do exercício 11, então quando for a hora eu falo. Tá? 1770 é o goodwill, e aí ele pede para, basicamente, a gente contabilizar a operação. Então, os débitos e os créditos não alteraram, né? Está aí a resolução do exercício 10. Mudou apenas o percentual. E aí houve a influência significativa. Né? Como é que eu faço? Aqui. Aqui é a resposta. Igual 9. Só que, né, não é CPC 15, é parágrafo 26 do CPC 18 R2 que determina a aplicação dos procedimentos do CPC 15 R1. Ok? É isso. Aí eu mudei apenas a quantidade de ações, né? Todo o resto ficou igual. E aí, como a planilha está razoavelmente toda formulada e linkada, não precisei mexer mais nada. Não precisei mexer em mais nada. Ok? Tudo bem. Então, em relação ao exercício 10, é isso. O que tinha de novo nele? Influência significativa eu faço também de acordo com os procedimentos CPC 15. Essa era, vamos dizer assim, a novidade. Aí eu tenho o exercício 11. O 11 eu volto o exercício 9, só que ele mexe no preço de aquisição. Ele mexe no preço de aquisição. O que vai acontecer? Então, no 11, deixa eu voltar no 9, né? Copiar o 9, colar no 11. Tirar as linhas de grade, que eu detesto, e aumentar o zoom. Muito bem. Exercício 11. O que aconteceu no exercício 11? Eu mexi no preço de aquisição. Né? Então, aqui é que eu tenho, né, a diferença em relação ao exercício 9. Então, isso aqui é a diferença em relação ao exercício 9, o preço de aquisição. Ele continua, voltando ao 9, ele compra 6.000 ações, só que agora ele pagou 2,30. 2,30. Então, o custo de aquisição agora é 13.800. 13.800. Participação 60%. Como é que seria a contabilização? Seria débito, investimento 13.800, crédito, caixa 13.800. Só que houve, né, obtenção de controle, aplica o CPC 15, tal, né? Ou seja, fica igual ao exercício 9. Não muda, né? Isso aqui. Ficou igual ao 9. Muito bem. O valor contábil, voltei, né, para os 60%. Então eu tenho 9.000. Só que agora, claro, né? Como eu alterei o custo de aquisição, obviamente eu altero o sobrepreço, que agora é 4.800. Bem, 4.800. Pessoal, o procedimento 2, igual do 9, né? Igual ao 9. Não altera. Então aqui, ó, a gente colocaria pura e simplesmente, né, 60% adquiridos, mais nada. Então, a parte 2 é igual do 9. Não mexe em nada na planilha 2. Aí, quando eu vou para o cálculo do goodwill, né, quando eu vou para o cálculo do goodwill, aconteceu um negócio interessante.
o valor deu negativo. Então, o goodwill não existe. O que existe é um ganho por compra vantajosa. Por que ganho por compra vantajosa? Pessoal, olha aqui, ó. Dados os parâmetros do exercício, em continuidade, beta é avaliado em 23.440. Em descontinuidade, beta é avaliado em 24.100. Ou seja, beta vale mais na descontinuidade do que na continuidade. Seria o caso, por exemplo, da empresa alfa comprar a participação em beta, se fosse o caso, né? Realizar os ativos e passivos, ou seja, vender os ativos, receber os ativos e pagar os passivos, ela teria, como os valores dos ativos e passivos são a valores justos, ou seja, em tese, valores de mercado, valores passíveis de negociação no mercado, então, se o valor em descontinuidade é maior do que o valor em continuidade, em tese, seria mais vantajoso para a alfa encerrar beta. Porque dessa forma, ela teria uma arrecadação de valores maior do que a expectativa que ela teria caso continuasse com beta. No mundo real, esse tipo de coisa não acontece, tá? Até porque o CPC 15, ele fala que você tem que rever os valores, né, basicamente, se você apurar ganho por compra vantajosa, tá? Então, na medida do possível, você precisa rever, né, os valores, né, rever os valores. Exigência 36, né? Ele coloca aqui no 34, a compra vantajosa. Ocasionalmente, um adquirente pode realizar uma compra vantajosa, assim entendida como ser uma combinação de negócios cujo valor determinado pelo item 32B é maior do que a soma dos valores 32A. Lembrando, 32B, certo? 32A. Então, na fórmula do Goodwill, isso aqui é o 32B e isso aqui é o 32A. Então, se o valor 32B for maior do que o somatório do 32A, é o ganho por compra vantajosa, que é exatamente isso. Bom, caso esse excesso de valor permaneça após a aplicação das exigências contidas pelo item 36, que eu já vou ler, o comprador deve reconhecer o ganho resultante na demonstração de resultado do exercício na data de aquisição. Tá? Então, o comprador, alfa, deve reconhecer o ganho na data de aquisição, na demonstração do resultado. Por isso, né, se o valor for negativo, eu tenho o ganho por compra vantajosa, que é reconhecido na DRE da compradora. Mas o que é o item 36? 36, aqui, ó. Antes de reconhecer o ganho decorrente de compra vantajosa, o adquirente deve promover uma revisão para se certificar de que todos os ativos adquiridos e todos os passivos assumidos foram corretamente identificados e, portanto, reconhecer quaisquer ativos ou passivos adicionais identificados na revisão. Ou seja, tem que rever o laudo de avaliação. Né? O adquirente também deve rever os procedimentos utilizados para mensurar os valores justos a serem reconhecidos nas datas de aquisição. Né? Então, você tem que rever os ativos e passivos que são avaliados a valor justo e rever o valor justo. Por quê? O objetivo é assegurar que esse ganho por compra vantajosa é real. Porque às vezes pode acontecer uma situação de ganho por compra vantajosa porque se esqueceu algum ativo na análise, ou porque se avaliou muito conservador, de forma muito conservadora, os ativos, quando se fala de valor justo. Tá? Então, assim, se apurar ganho por compra vantajosa, tem que rever o laudo de avaliação. E aí, né, caso tenha algum item adicional, você joga o item adicional e verifica se você passa a ter goodwill ou se o ganho por compra vantajosa se mantém. Muito bem. Aqui a gente reviu o laudo, fizemos a revisão do laudo, ok, gente? Não teve nada. De fato, é ganho por compra vantajosa. Tá? O que vai acontecer? Pessoal, quando é ganho por compra vantajosa, ele não é um goodwill negativo. Ok? Ele não é goodwill negativo. O que vai acontecer? Quando é ganho por compra vantajosa. Ao invés de você contabilizar
esse suposto ganho por compra goodwill negativo como um redutor do investimento, ou seja, não é redutor do investimento. Ele se chama ganho por compra vantajosa. E o ganho por compra vantajosa é na demonstração do resultado. Então você vai basicamente, e a saldo credor, tá, pessoal? Lembre-se que o ativo tem natureza devedora, débito. Se ele for negativo, é porque é um crédito. Então, na verdade, aqui eu não tenho goodwill adquirido. Aqui eu tenho o ganho por compra vantajosa. E aí, o nosso saldo devedor líquido, 14.460, e o investimento adquirido é 13.800, com 660, né? Eu vou ter aqui o saldo credor líquido, que dá então, saldo credor líquido, ele é os 14.460. Bem, pessoal, onde é que está 14.460 na nossa planilha? Está aqui, ó. É o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, 14.460. Então, assim, um investimento societário adquirido controle ou influência significativa é composto por dois valores. Quais são os dois valores que compõem o investimento adquirido? Primeiro, o valor justo dos ativos líquidos adquiridos. Né? Ver procedimento 2. E 2, o goodwill adquirido. Procedimento 3. Então, um investimento é a soma desses dois itens. O valor justo dos ativos líquidos adquiridos, que vem lá do procedimento 2, né? Coluna E, linha 59. Tá? E o goodwill? O goodwill, lembrando que o goodwill, né, não existe goodwill negativo. O que existe é o ganho por compra vantajosa, contabilizado na DRE. Então, o que significa isso? Isso significa que se eu tiver ganho por compra vantajosa, né, ou seja, se for apurado ganho por compra vantajosa, o investimento adquirido é apenas o valor justo dos ativos líquidos adquiridos. Muito bem. Então, nós temos aí uma explicação. Então, é o seguinte. O que vai ser o investimento? Vamos pegar o exercício 10. Lá no 10, eu tive 7.230, que é exatamente a linha 50 e 59, o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, que é 7.230, mais o goodwill, que é 1.770. Quando você soma esse 7.230 com 1.770, está dando quanto? 9.000. 9.000. Né? 9.000. Ou seja, é um investimento adquirido. Então, a grosso modo, se eu pegar esse valor aqui, valor justo, né, dos ativos líquidos da adquirida, 7.230, mais o goodwill, 1.770, eu vou chegar nos 9.000, que foi o investimento. Agora, se eu tiver ganho por compra vantajosa, o meu investimento será apenas os 14.460. Muito bem. Então, estão aqui as resoluções dos exercícios 10 e 11. Eles basicamente